Olá, galera. Eu sou o professor Daniel Cândido, tá? Professor particular de matemática, física e química. E eu vou resolver agora para vocês um simulado da Unifor que eu preparei para a prova de física, tá? Então, eu vou resolver o simulado dando algumas dicas e revisando os conteúdos que eu abordei nesse simulado. E no final eu dou algumas orientações para os candidatos se darem bem na prova da Unifor. Beleza, então. Então é o seguinte, ó, essa primeira questão ela é assim. Uma dada massa de um gás sofre a transformação cíclica ABCA. Então, está aqui o gráfico, né, o ABCA, representado abaixo no gráfico da pressão P em função do volume ocupado V. Então, é uma massa de gás, né, que está sofrendo esse processo aqui, gráfico de pressão em função do volume. Sobre essa situação, é correto afirmar que, na transformação do estado A para o estado B, a energia interna do gás diminuiu. Então, primeiro, o que é que aborda esse assunto, certo? Esse assunto, certo, vai falar sobre gases, certo? Gases, transformações gasosas e uma parte da termodinâmica. Termodinâmica, certo? Que estuda também a energia envolvida nesses processos gasosos. Ok. Dos gases, a fórmula principal é PV é igual a nRT, tá? Então, pressão vezes volume é igual ao número de mols, né, a constante, e a temperatura em Kelvin. E na termodinâmica é a primeira lei da termodinâmica, que é ΔU é igual ao Q menos o trabalho, tá? Então, esse ΔU é a variação da energia interna, que é o calor que o gás recebe ou perde, e esse símbolo aqui é o símbolo do trabalho, tá? Então, vamos analisar aqui os itens, ó. Do estado A para o estado B, ó, do estado A para o estado B é uma transformação, ó, desse gráfico horizontal. O que é que acontece do A para B? Uma expansão, o volume está aumentando. Mas, em todos os pontos dessa transformação, a pressão é a mesma. Então, a transformação AB, certo? É uma expansão, e é uma expansão que isobárica, porque está ocorrendo na mesma pressão, tá? Uma expansão isobárica. Ele está querendo saber se a energia interna do gás diminui. Vamos analisar aqui. A energia interna de um gás está intimamente ligado com o quê? A energia interna de um gás está intimamente ligado com a temperatura, tá? Então, se você analisar bem nessa transformação, se você analisar bem essa transformação, a gente pode ver o seguinte, ó. PV é igual a nRT. Ok. O que é que, ó, veja que a pressão não vai modificar. Então, a pressão não vai modificar. A gente coloca ela aqui. O número de mols também não, certo? E o R também não. Então, se o volume, tá? Se ocorre uma expansão, ou seja, se o volume ele aumenta, ou seja, esse lado da igualdade aqui aumenta, esse lado também tem que aumentar. Então, a temperatura aumenta. E se a temperatura aumenta, a energia interna do gás, que a gente considera que é o U, certo? Ela também aumenta. Então, a temperatura aumenta, a energia interna do gás aumenta. Então, está errado esse item, porque ele diz que a energia interna do gás diminui. Então, falso. Item B. A transformação do estado B para o estado C, o gás realizou o trabalho sobre o meio. Realizar trabalho, certo? É ocorrer uma expansão, tá? Realizar trabalho, trabalho tem a ver com o gás se expandir. E aí você analisa aqui do B por C, qual o nome dessa curva do B por C? Qual o nome dessa transformação?
todos os pontos aqui estão na mesma vertical, ou seja, tem o mesmo volume. Então, a transformação BC é uma transformação, o quê? É uma transformação isovolumétrica. Isovolumétrica, certo? Que também pode ser chamado de isocórico e também pode ser chamado de isométrico. Não há variação do volume. Se não há variação do volume, ou seja, se o ΔV é igual a zero, o trabalho também vai ser zero. Então, o gás do B para C, ele não realiza trabalho, tá? Do B para C, o gás não realiza trabalho. Então, isso está falso também, tá? Isso está falso. No item D, ele também diz assim, ó, do B para o estado C, a energia interna do gás aumentou. Será que do B para o C, que é a mesma transformação, a energia interna do gás aumentou? Vamos analisar a fórmula. PV é igual a nRT. Tá. Aí a gente analisa o seguinte, ó, quem é que vai ficar constante? Então, o volume não vai mudar, certo? O número de mols também não, recipiente fechado. E a constante também não. Então, o que é que acontece? Se a pressão do B para o C vai diminuir, porque o gráfico está para baixo, né? Então, se a pressão diminui desse lado, a temperatura também reduz, ó. E se a temperatura reduz, a energia interna também vai reduzir. Então, o item dele diz assim, ó, da transformação do B para o estado C, a energia interna do gás aumenta. Falso. A energia interna do gás diminui. Beleza. Aí, vamos ver agora a transformação de C para A, já que tanto o item C como o item E falam sobre isso. No item C, ele diz, C da transformação do estado C para o estado a energia interna do gás não variou. Então, ele quer saber sobre a energia interna. Saber sobre a energia interna é procurar primeiro o que aconteceu com a temperatura do gás do estado C para o estado A, tá? Então, no estado C para o estado A, ocorreu mudança tanto na pressão como no volume. O volume diminuiu e a pressão aumentou. Então, você vai usar a lei das transformações geral dos gases, que é assim. Então, você vai usar pressão do C vezes o volume do C sobre a temperatura no estado C é igual à pressão do gás no estado A, o volume do gás no estado A e a temperatura do gás no estado A. Ok. Veja que você tem números para isso. Então, você vai substituir os números, ou seja, quem é a pressão do gás no estado C? Pressão do gás no estado C é 1,2. Você vai colocar 1,2. O volume no estado C, o volume no estado C é 1,5. 1,5 sobre TC. E do gás A, qual é a pressão do A? A pressão do A é 1,5. Qual é o volume do A? O volume do A é 1,2. E a temperatura do ar é TA. Aí você percebe o quê? Que esse produto aqui, ó, 1,2 vezes 1,5, ele aparece em cima, dos dois lados. Ó. Então, eu posso cortar aqui e posso cortar aqui. Ó. Ou seja, a temperatura em C é igual à temperatura em A. Então, se em C e em A eles possuem a mesma temperatura, então eles vão ter a mesma energia interna. Então ele diz, ó, que de C para A, a energia interna do gás não variou. Então está certo, né? Não variou porque é a mesma temperatura. Se é a mesma temperatura, é a mesma energia interna, ou seja, a energia interna no estado C é igual à energia interna do estado A, ou seja, a variação de temperatura, a variação da energia interna, que é o ΔU, é zero, ou seja, não houve variação da energia interna do C para o A. Então, a opção correta é item C. E o item E diz assim, do estado C para o estado A, o gás recebeu o calor do meio. Aí a gente vai ver que não.
que você imagina um gás aqui, tá? E o gás, ele tem um êmbolo aqui para poder ocorrer a expansão e a compressão. Beleza. O que é que acontece dessa transformação do C para o A? Bem, a energia interna do gás, você já viu que não vai mudar. Então, a energia interna do gás não vai mudar. Do C para o A é uma compressão. Compressão, a gente diz que o gás sofre trabalho, ou seja, o trabalho é realizado sobre o gás. Então, o gás ele está recebendo energia na forma de trabalho, tá? Só que essa energia que ele recebe não vai para a energia interna do gás, porque a gente viu que era a mesma temperatura. Então, para onde vai essa energia que ele vai receber? Porque do C para A é uma compressão, ou seja, trabalho, né? Ó, veja que do C é 1,5, não é 1,2. Então, para onde vai essa energia que o gás está recebendo na forma de trabalho? Vai para o ambiente, ou seja, o gás, nessa situação, ele tem que perder calor para o ambiente, porque ele está recebendo energia na forma de trabalho, e essa energia tem que ir para algum canto. Para a energia interna do gás, aqui não é, porque a temperatura é a mesma. Então, ele perde calor para o ambiente. E no item L diz que do C para o estado A, o gás recebe calor. Então, está errado, ele não recebe calor. Não tinha como um gás receber calor, receber trabalho e a energia interna dele não mudar, né? Então, o item E também está falso, beleza? Então, a resposta é item C, tá? Uma questão muito legal para revisar os assuntos gases perfeitos e termodinâmica, né, em ciclos, né, ciclos térmicos. Tá, beleza? Ou seja, baseado na primeira lei da termodinâmica e nessa equaçãozinha que é a equação de Clapeyron. Tá, vamos para a segunda, então. Segunda question. Segunda question. Tá aqui. Então, a segunda question é de um assunto muito recorrente nas provas da Unifor, resistores, né? Tipo, questões envolvendo algum tipo de resistor. Então, ele diz assim, um gerador de força eletromotriz 50 volts, que está aqui, ó, é o nosso E, e resistência interna 1 ohm, tá? Aqui é o nosso Rzinho, ó, aqui é o nosso E, e aqui é o nosso Rzinho, alimenta o circuito esquematizado abaixo entre os pontos A e B. Então, ele está alimentando a corrente, ela é assim, ó. Então, ele está alimentando esse circuito aqui, esses diversos resistores. Para que a corrente elétrica fornecida pelo gerador seja de 2 amperes, então ele quer que essa corrente seja de 2 amperes, que é a corrente que o gerador vai produzir. O valor da intensidade, o valor da resistência R deve ser em ohms. Então, ó, ele deu a corrente, deu a voltagem do gerador e está faltando só um resistor, tá? A gente vai fazer essa questãozinha por partes, tá? Então, a gente começa assim, ó. O E, que é a força eletromotriz, é igual a resistência equivalente vezes o I, que é a equação do circuito simples, tá? Ela é irmã daquela, U é igual a RI. Só que quando a gente tem gerador, a gente usa essa, o E sendo, né, a força eletromotriz do carro. Então, vai ficar 50, vai ser igual a resistência equivalente, vezes o I, que é 12. Porque o I é a corrente que passa pela bateria. Passo 2 dividindo, então a resistência equivalente vai ser quanto? 25 ohms. Beleza. Resistência vai ser 25 ohms. A resistência equivalente, ela vai ser o seguinte, ó. Ela vai ser o seguinte. Essa resistência equivalente, vamos analisar assim, ó. Chamar esse ponto aqui de C. Colocar aqui um ponto aqui C. Aí perceba que, ó, de A para C eu tenho a resistência 1zinho, certo? Toda essa resistência aqui, tá? Essa resistência grandona, tá? Beleza? Eu vou chamar de R', tá? Toda essa resistência aqui. Porque eu percebo que essa galera aqui embaixo, esses dois estão em série, e percebo também que esse caminho de cima está paralelo com o caminho todo de baixo, ou seja,
a junção desse 10 mais R vai estar em paralelo com 20. Então, assim, a resistência equivalente desse circuito vai ser, eu vou sair do A. Então, vai ser 1 mais, está em sério. Está em sério, aqui é B, né? Do B para o C tem todo mundo aqui, que eu chamei de R', mais tem esse cara aqui, ó. Do C para o A tem esse 12. Ou seja, você soma os caras que estão em série, né? Ou seja, entre dois pontos, você chama todo aquele conjunto de R' aqui, ó. Então, em série, do A para B tem 1, do B, aqui é o mesmo ponto B, do B para o C tem R' e aqui tem 12. E isso é igual a 25. Então, esse 1 com esse 12 dá 13, passa para lá. Então, o R', ele vai ser igual a 12 também, né? Ó, vai ficar 13, passa para lá, 25 menos 13 dá 12. Ok. Então, R' dá 12. Beleza. O que é que acontece? O paralelo entre 20 e essa galera aqui vai dar 12. Só que essa galera aqui, certo? Eu posso chamar, por exemplo, de R duas linhas. Ou posso chamar de X, tanto faz. Vou chamar esses dois caras aqui de R duas linhas. Para quê? Só para ficar um pouco mais fácil, porque vai ficar assim, ó. O paralelo de dois caras é o produto, que é 20 vezes R duas linhas, sobre 20 mais o R duas linhas. E isso é igual a 12. Porque se eu descobrir o R duas linhas aqui, eu descubro o R facilmente. Agora, se eu colocar o grandão aqui, 10 mais R, 10 mais R, pode ser que os cálculos me compliquem, tá? Então, você divide por 2 aqui, dá 6. Você divide por 2 aqui, vai dar 10, ó, porque está multiplicando, você pode fazer isso, tá? Que é um 10, ó, ficou feio, mas... E aí você distribui, então vai ficar 10 R, duas linhas aqui, ó, 10. 6 vezes 20 dá 120, distribui. 6 vezes R, duas linhas, dá 6 R, duas linhas aqui, ó. Joga para lá, 10R menos 6R vai ficar 4, vai ser igual a 120, e esse R duas linhas vai ser 30. A minha resposta é 30? Não. 30 é isso aqui tudo, ó. Só que isso aqui tudo é 10 mais R. Ou seja, como estão em série, você vai dizer que 10 mais o R vai ser o 30. Então, o seu R vai ser 20 ohms, tá? Então, a sua resistência R tem que ser 20 ohms, vai dar a letra A de aprovação, beleza? Então, é um circuitozinho simples, tá? E o candidato tem que dominar essas resistências equivalentes, essas grandezas aqui da eletricidade, né? Principalmente da eletrodinâmica, que é um assunto muito frequente. Vamos para a próxima. Certo? Vamos para a próxima. A próxima é essa aqui. Certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Um fenômeno atmosférico bastante comum é o acúmulo de carga elétrica nas nuvens. Imagine que uma nuvem tenha adquirido uma grande quantidade de carga, de modo que o campo elétrico Ezão, criado em um ponto próximo da superfície da Terra, seja muito intenso. Este campo exerce uma força sobre uma partícula de massa m, carregado com a carga Q, capaz de anular seu peso. Ou seja, você tem uma carga aqui de massa m, carga Q, e ele está dizendo que a força elétrica nessa carga é tão grande que equilibra o peso, ou seja, você já sabe, obviamente, que o peso é para baixo, certo? A gravidade para baixo. Então, para que esse cara fique equilibrado, a força elétrica que age nele tem que ser para cima, para que a força elétrica se cancele com o peso. Tá, aí ele diz aí, se a direção deste campo for vertical e o sentido para baixo, ou seja, o campo ele é vertical para baixo, o campo elétrico, certo? E esse campo elétrico é que está criando essa força nessa carga. Só que a força está surgindo no sentido contrário ao campo. Quando isso acontece, a carga ela é o quê? Negativa. Então, o Qzinho ele é menor do que
zero, tá? Quando uma carga, certo? Ela está num campo elétrico, tá? Na região que tem um campo elétrico num sentido. E a força que surge nela é no sentido contrário ao campo, é porque a carga é negativa. Se a carga fosse positiva, a força que iria surgir nela iria ser no mesmo sentido do campo. Beleza. E aí ele quer saber o sinal da carga e o valor da carga. Como ele fala que vai anular com o peso a força elétrica, você iguala, ou seja, força elétrica é igual ao peso, a força elétrica é a carguinha vezes o campo, e o peso é a massa vezes a gravidade. Você passa o campo dividindo, então a carga que tem que ser negativa vai ser mg sobre o campo elétrico E, tá? Então a carga ela é negativa e o valor é mg sobre E. Então vai ser item E, certo? Então, a eletrostática, ela não costuma cair muito no Enem, né? Nos outros vestibulares. Mas, os últimos anos de prova da Unifor, eles até que cobraram essa ideia de carga elétrica, campo elétrica, de placas, uma placa positiva, uma placa negativa, e você jogar uma carga, então, força elétrica. Então, é um assunto que recentemente tem sido cobrado, tá? No histórico em geral, não é um assunto tão importante, mas recentemente a Unifor tem cobrado questões disso, tá? Beleza, vamos para a próxima. Então, a próxima question, certo? A próxima question é essa daqui, ó. Próxima question, essa quarta. Então, essa quarta é uma questão, né, que mistura dois assuntos, lançamento, né, e energia. Vamos dar uma olhadinha. Uma bolinha é abandonada no ponto A do trilho liso, ou seja, abandonado já significa que a velocidade aqui é nula. Abandonada é porque a velocidade é nula, ela não foi lançada, ela foi abandonada, beleza. Aí ele diz, no trilho liso AB, e atinge o solo no ponto C, ou seja, a bolinha vai parar bem aqui. Supondo que a velocidade da bolinha no ponto B seja horizontal, ou seja, quando a bolinha vai deslizar aqui esse trilho, quando ela chegar bem aqui, ó, quando ela chegar bem aqui no ponto B, ele quer que a velocidade dela seja horizontal, né? Para iniciar aqui um lançamento horizontal, certo? Para iniciar aqui um lançamento horizontal. Então, a bolinha vai sair daqui e a trajetória dela vai ser essa aqui. Beleza, então. E aí? E aí ele quer que você diga qual é essa altura H, ó, para que a bolinha possa chegar bem aqui, tá? Então, essa questão você percebe pelos dados que ele deu mais informação. São duas partes, né? Ó. Primeiro, a bichinha cai aqui, chega aqui com essa velocidade horizontal, tá? Que a gente vai chamar de VB, que é a velocidade em B. E aí ela vai agora no lançamento horizontal. O lançamento horizontal, que é um assunto que apareceu bastante no vestibular da Unifor, lançamento horizontal, ocorre duas coisas, certo? Na vertical, nesse lançamento, é um movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado, ou seja, tem uma aceleração para baixo, que é a aceleração da gravidade, e a velocidade inicial é zero, ou seja, na vertical, que é o que a gente chama de V0y, é zero essa componente inicial da velocidade na vertical. Tá? E na horizontal, certo? Na horizontal, ou seja, enquanto na vertical a velocidade inicial é zero e à medida que vai caindo, a velocidade vertical vai aumentando, porque tem aceleração na vertical, na horizontal não tem força na horizontal e não tem
a aceleração. Então, o movimento ele é uniforme na horizontal. Ou seja, você pode usar a fórmula básica do movimento uniforme, certo? E em todos os pontos dessa trajetória aqui, ó, a velocidade horizontal é a mesma, vai ser o mesmo VB, certo? Ou seja, a velocidade na horizontal, ela vai ser a mesma em todos os pontos. Beleza. E esses dois movimentos, ele ocorrem simultaneamente, ou seja, enquanto ele cai na vertical, ele vai para a horizontal. Então, o que eles vão ter em comum é que eles ocorrem no mesmo tempo, tá? Então, o primeiro passo dessa questão é, como você tem a altura que ele vai cair na vertical, você vai achar o tempo que ele vai cair aqui, o tempo de queda. Você vai usar aquela fórmula clássica que relaciona distância com o tempo no movimento acelerado, que é aquela que o pessoal chama de sorvetão, tá? Então, vai ser S é igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2, certo? Como é que você usa essa fórmula? Você pode jogar o S0 para lá, porque aqui a gente não está analisando trajetória que tem origem nem nada. Passa o S0 para lá para ficar ΔS, que é a variação do espaço. A velocidade inicial é zero na vertical, ó, e no lugar do A fica o G. Então, vai ficar GT ao quadrado sobre 2. Então, esse ΔS é a distância na vertical que ele cai, que é o 3,2. A gravidade é 10. O tempo é t ao quadrado e aqui é 2. O 2 vai para lá multiplicando, então vai ficar 10t ao quadrado vai ser igual a 6,4. O 10 vai dividindo, então t ao quadrado vai ser 0,64. E quando você tira a raiz, não, 0,64 é 64 sobre 100, tá? Então, isso aqui fica 0,8 segundos, certo? Então, 0,64 é 64 sobre 100. E na raiz de 64 é 8. Raiz de 100 é 10. Aí por isso que eu estou colocando que dá 0,8 segundos. Beleza. E aí? E aí que, se ele demorou 0,8 segundos para cair, na horizontal, para percorrer esses 4 metros, que também é aqui, são as informações que o cara dá, ó, o cara dá o quê? O cara só dá essa altura, descobriu o tempo que ele caiu, e o cara dá essa distância na horizontal, ó, que é 4, que é o que a velocidade na horizontal vai percorrer. Então, você vai substituir por V, é o que a gente vai querer achar, que é a velocidade VB. A distância que ele vai andar é 4, e ele vai andar o 4 no mesmo instante que ele cai, ou seja, em 0,8 segundos. Então, ele vai andar o 4 em 0,8 segundos. Anda uma vírgula, acrescenta aqui, então vai ficar 40, vai ser igual por 8, e 40 por 8 vai dar 5. 5 metros por segundo. Ok, então. Então, a velocidade deu 5 metros por segundo, que é a velocidade VB. É o que a questão quer? Ainda não. Ou seja, o primeiro passo foi achar esse tempo. O segundo passo foi achar essa velocidade, certo? E o terceiro passo agora, que vai ser o último passo, que eu vou aqui bem para a esquerda, vai ser a parte que ele vai sair do A e vai ir para o B, ou seja, ele sai de um canto para o outro. E nessas questões que o cara sai de um canto e vai para o outro, é muito importante a gente analisar do ponto de vista da energia. Ele fala do trilho liso, tá? Ou seja, ele quer saber a altura que ele tem que abandonar, ou seja, velocidade inicial zero, para que ele chegue em B com uma certa velocidade. Quando a gente vai usar a energia, a gente tem que definir um referencial, ou seja, onde é que é o solo, por exemplo, onde é que é a referência zero para se medir as alturas. No caso, a gente vai adotar essa própria mesa aqui, ou seja, a nossa referência zero vai ser essa mesa aqui, ó. Vai ser a altura da mesa. Então, a nossa referência zero vai ser esse cara aqui, ó. Ou seja, essa bolinha no ponto B, ó, a energia potencial gravitacional dela é zero, porque ela está bem na linha de referência, certo?
Geralmente, a gente faz essa linha de referência como sendo um ponto mais baixo. Mas nessa questão, a gente pode adotar aqui a mesa, que fica mais simples, tá? E aí a gente faz o seguinte, a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B, ou seja, o A é aqui e o B é aqui, na pontinha aqui, tá? Então, a conservação da energia, ele fala do trilho liso, lisa sem atrito, e aí no ponto A, o que é que ele tem? Ele não tem cinética, ele só vai ter potencial gravitacional. Então, vai ser a energia potencial gravitacional em A. Essa energia, quando ele vai caindo, vai se transformando em cinética. E quando chega aqui no nível de referência que a gente adotou como zero, só vai ter energia aqui na forma de cinética, então, já que a altura é zero. Então, toda a energia potencial gravitacional irá se transformar em energia cinética, ou seja, energia cinética em B. A energia potencial gravitacional é mgh, certo? Esse H ele chamou de Hzinho, vou até colocar aqui o Hzinho dele, ó, o Hzinho. E no ponto B vai ser mvb ao quadrado sobre 2, ó, a fórmula da energia cinética. É corta a massa, ó, não precisa da massa, por isso que ele nem deu a massa desse bloquinho. A gravidade é 10, o H é Hzinho, que é o que a gente quer achar, o V é 5, então vai ficar 5 ao quadrado sobre 2. Então, você faz a conta, 5 ao quadrado, 25, 5 vezes 5, por 2 dá 12,5. Então, vai ser 10H, vai ser 12,5. Quando você passar o 10 dividindo, a vírgula anda uma casa para trás, né? Diminui 10 vezes, ó. Então, a vírgula anda para cá, então vai ficar uma altura de 1,25 metros, alternativa A, certo? De aprovação aí para vocês. Ah, Daniel, então essa aqui foi a terceira parte. Essa questão, ela foi difícil, né? Sim, ela não é uma questão dita fácil, tá? Mas eu também não diria que ela é uma questão difícil, é porque ela é uma questão trabalhosa, ou seja, envolveu 3 passos, certo? Mas, no vestibular da Unifor, eles têm cobrado questões complexas desse jeito aqui, tá? Então, ele tem cobrado questões em que você tem que fazer 1, 2, 3 passos para resolver uma questão, tá? E aí, essa questão, ela relembrou diversas fórmulas extremamente importantes do movimento acelerado, certo? Que envolveu aqui a queda, o lançamento horizontal, essa simultaneidade aqui, entender esse movimento, movimento uniforme e essas fórmulas de energia que são muito importantes e caem com muita frequência, transformações de energia, potencial, cinética e a aplicação dessas fórmulas, tá? Então, é uma boa questão para revisar todos esses conteúdos aqui, certo? Ou seja, após esse simulado, depois de um tempo, depois de uns dias, você tenta fazer de novo para saber se você se lembra desses passos, para fixar, tá? Esses conteúdos. Então, vamos para a última. Então, a última question, certo? A última question é essa aqui, ó. Última question de um assunto também, ou seja, eu me baseei nas frequências dos assuntos e tal, para poder fazer uma prova, tá? Não foi umas questões aleatórias, não. Isso aqui eu coloquei só assuntos que realmente podem vir a cair, porque são assuntos frequentes, tá? E o estilo que cai. Seguinte, essa sim é uma questão de hidrostática, que é um dos assuntos mais queridinhos da prova da Unifor, né? Basicamente, toda prova tem questão de hidrostática, tá? Então, você tem que entender as questões de hidrostática, questões de impulso, pressão, essas coisas todas. Ó. 5. Um corpo constituído de um metal de densidade 7,5 gramas por centímetro cúbico é abandonado no interior de um líquido de densidade 1,5 gramas por centímetro cúbico. A aceleração que o corpo adquire no interior do líquido
assim que inicia o movimento, em metros por segundo vai. Então, ele quer, ó, a aceleração, certo? Ele quer a aceleração. Então, você percebe que esse metal, ó, tem densidade bem maior, 7,5, do que a densidade do líquido, né? Então, se ele tem uma densidade bem maior, ele vai afundar, tá? Então, o que é que acontece? Quais são as forças que atuam nele quando ele está dentro do líquido? Tem o peso para baixo e tem o empuxo para cima, certo? E ele está dizendo que esse cara vai ser abandonado, ou seja, a velocidade inicial é nula, e ele vai afundar, né? Porque a gente sabe que ele é mais denso, então a aceleração vai ser para baixo, tá? Então você tem forças atuando nesse metal, tá? E ele quer aceleração. Então você lembra da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essa fórmula que envolve força, ou seja, a grandeza em si, força é uma das grandezas que mais cai na prova da Unifor, tá? Seja ela força centrípeta, força de atrito, força magnética, força elétrica, o peso, tração, empuxo, tá? Então, força é o grande lance da Unifor. Se você olhar as provas anteriores e sair procurando questões que tenham força, né? Você vai ver que está praticamente em 60% da prova são questões que, no final das contas, envolvem força, tá? Então, você tem que saber bem aplicar essas forças. Então, força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante vai ser peso menos o empuxo, porque ele vai descer, certo? Vai ser igual a massa vezes a aceleração. Aí aqui a gente vai usar uma regrinha bem interessante, que é assim. Você sabe que a densidade de um objeto, né, é a massa do objeto vezes o volume. Então, a densidade é massa sobre volume. Daniel, por que tu vai usar a densidade? Porque ele deu densidade. Ele deu a densidade desse cara, tá? Então, a densidade de um objeto é a massa dele pelo volume. Então, a massa de um certo objeto vai ser a densidade do objeto vezes o volume, tá? Beleza. Então, o peso, por exemplo, quem é o peso? Você sabe que o peso, massa vezes a gravidade. Mas quem é a massa? É a densidade do objeto, o volume do objeto e a gravidade. Então, o peso vai ficar densidade do objeto, volume V, porque esse dV é exatamente a massa do objeto, certo? Vezes a gravidadezinha que é G. Todo o volume está submerso, tá? O empuxo, você tem que se lembrar da fórmula do empuxo, é a densidade do líquido, certo? O volume submerso, que é V, é o mesmo volume do corpo, porque está todo submerso, e a gravidade. A massa também vai ser a densidade do objeto vezes o volume V, ou seja, massa é densidade vezes o volume, vezes a aceleração, que é o que a gente quer achar. Então, quando a gente substitui esses dados todos, a gente percebe que eu posso cortar esse volume, né? V, a gente confunde até com velocidade, mas a gente pode cortar esse V de volume com esse V aqui, com esse V aqui, ó, porque está em todos os membros dessa equação, ou seja, é como se eu dividisse todo mundo pelo volume, tá? Então, eu posso fazer isso para simplificar. Posso fazer com a gravidade, cortar também esses dois? Claro que não, porque tem um menos aqui e não tem gravidade em todos os termos, tá? Então, tomar cuidado, tá? Eu vou substituir agora os dados. Aí pode surgir uma pergunta que é assim, Daniel, a densidade está em gramas por centímetro cúbico, certo? Mas a aceleração da gravidade, que é o que está aqui, ó, está em metros por segundo ao quadrado.
Como é que tu vai pegar uma coisa que está em grama por centímetro cúbico, que não está no SI, e vai multiplicar por metro segundo ao quadrado? Não vai dar errado, não, se você fizer isso. Aí a resposta é que você olhe para a sua equação. Aparece a densidade aqui, a densidade aqui e a densidade aqui. Ou seja, em todos os termos aparece a densidade. Então, você deixar as três densidades do jeito que está, ou transformar as três, vai dar no mesmo, certo? Porque você vai ter que fazer em todos os termos aqui. Então, quando aparecer densidade em todos os membros de uma equação, você pode deixar do jeito que você quiser, porque vai cortar tudo, tá? Então, nesse caso, não precisava colocar a densidade no SI, tá? Mas se precisasse, por exemplo, 7,5 gramas por centímetro cúbico, se fosse para passar no SI, Sistema Internacional, tá? Sistema Internacional de Densidade é quilograma por metro cúbico. E para passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, a gente multiplicaria por 1000, tá? Por 10 a terceira. Não precisa nessa questão, é só para reforçar isso. Então, ficaria 7,5 vezes 10 a terceira, tá? Então, não precisa colocar o 10 a terceira aqui, o 10 a terceira aqui, o 10 a terceira aqui, porque a gente vai, depois eu poderia dividir todo mundo por 10 a terceira, então vai cair a mesma média, tá? Então, aqui, a densidade do objeto, então, vai ficar 7,5, a gravidade é 10, a densidade aqui do líquido é 1,5, a gravidade é 10, e a densidade do objeto é 7,5, e a aceleração é A. Então, 7,5 vezes 10 dá 75, menos 1,5 vezes 10 dá 15, vai ser igual a 7,5A. 75 menos 15 vai ser 60, né? Então, vai ficar 60, vai ser igual a 7,5 Azinho. E aí, esse 7,5, quando vai dividindo, fica 60 por isso. 60 por isso vai dar 8. Então, a aceleração vai ser de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, daí tem A novamente de aprovação. Tá beleza? Então, assim, coloquei assuntos importantes, tá? Eu pedi para alguns alunos, eu até mandei esse simulado via WhatsApp, né? Tá aqui no WhatsApp, caso você queira salvar aí e me pedir esses simulados, eu passo para você, sem nenhum problema, né? Tem simulado também de física, eu fiz outros simulados de física, fiz também de química, fiz de matemática. Isso ajuda muito o aluno marcar um tempo e fazer como se fosse uma prova. Mesmo que ele trave, mesmo que ele não consiga fazer algumas e tal, chute e tal, é importante, tá? E depois você vê no gabarito, vê na resolução, você fixa mais, porque você tentou, tá? Então é provado, né, cientificamente, que se você ficar só naquela posição passiva de a pessoa só resolver questão e você ficar só observando, o rendimento não é tão grande, tá? O rendimento ele aumenta quando você tenta fazer as questões, quando você se programa, quando você acha que é um teste, quando você, mesmo que você erre, quando você vê como é que é o certo, qual foi seu vacilo, onde você travou, o seu cérebro registra mais, fixa mais, tá? Então é importante. E como está perto da prova, da Unifor, é importante você fazer essas provas passadas, esses simulados com questões variadas, de assuntos variados, que é para você ficar sempre relembrando. Porque tem alguns assuntos que a gente domina na época que a gente está estudando só eles. E depois de um tempo, né, passa um tempo, você não vê mais aquele assunto, você acaba ficando um pouco mais fraco, você acaba esquecendo alguns detalhes. E aí, se você não revisa isso nas semanas que antecedem a prova, você, com o assunto que você dominava, você acaba podendo errar na prova, tá? Então, é importante demais ficar variando os assuntos, ficar relembrando, fazendo questões, tá certo? Fazendo questões, e eu trabalho desse jeito, né?
eu faço acompanhamento com os alunos, dou as aulas particulares, para ver onde é que o aluno está com dificuldade, explico, passo as questões parecidas, mostro onde o aluno pode melhorar, quais são os assuntos que o aluno deve focar, eu faço toda uma orientação. Porque o aluno, mesmo que ele esteja no cursinho, ou ele esteja no próprio colégio mesmo, ele não tem esse acompanhamento próximo, tá? Então, as aulas particulares, elas são para isso, né? O aluno já é bom, mas ele pode ser melhor ainda, ele pode otimizar o tempo dele, receber todas essas dicas, esse material e toda essa orientação para poder se dar bem e já passar, né? Sem precisar ficar mais 6 meses, mais um ano e tal. E vale muito a pena essas aulas particulares, tá? Porque realmente o professor vê o que é que você está errando, vê a sua dificuldade, coloca questões para você fazer. Se você, às vezes você se auto-engana, esse assunto eu estou sabendo, esse assunto eu estou sabendo, e na verdade não está dominando. Então, eu passo essas questões também para os alunos na hora para ver o que é que eles, como é que eles estão e tal. Então, não adianta enrolar e acaba a gente indo estudar, trabalhar na dificuldade do aluno, tá? E aí tem um rendimento bem maior, porque você vê realmente o aluno evoluindo, você faz um entender específico daquele conteúdo, para o aluno fazer uma, duas, três e ficar craque naquele conteúdo. Basta que você ficar craque em física, é você fazer diversos tipos de problema, para que quando o aluno vá fazer a prova, ele já reconheça aquele problema, né? Que não seja um problema inédito para ele, tá? Isso é ficar bom. Então, muito aluno tem aquela ilusão, eu sei as fórmulas, só não sei interpretar. Mas o fato de interpretar uma situação é você já ver, muitas vezes, ela já ter acontecido, você já ter analisado aquilo ali, certo? Ou seja, uma questão como essa, que é uma bolinha dentro de um líquido, e o cara pedir aceleração, não é uma questão inédita, essa questão. Ela tem no Tópicos da Física, ela tem em outros livros. Então, você deve procurar uma diversidade de estilos, de questões dentro de um conteúdo, principalmente dos conteúdos que mais caem, tá? Para você ficar realmente bom naquilo ali. Muita gente acha a prova de física muito difícil, tá no foco, certo? Mas é porque, assim, eles têm misturado muitos conteúdos. Desde 2019.1, a prova ela deu uma modificada, então, já são 3 anos que a prova de física são com questões que ocupam a página toda, questões que, com muito texto, questões mais difíceis, né? Então, mas não desanime, com um estudo específico, dá para a pessoa conseguir fazer suas 3, 4 questões na prova de física, sim, certo? E conseguir a aprovação, beleza? Então, precisando de alguma ajuda, precisando de simulado, podem contar comigo. Irei fazer e resolver alguns outros simulados por aqui. Abraço a todos aí. Bom vestibular para vocês. Vamos estudar.